Busca então aí uma postura estável, sentada, para ficar um pouco. E nesse primeiro momento, simplesmente entre em contato com as partes do seu corpo que tocam o chão ou a cadeira. É como se você permitisse a mente aos poucos se estabilizar nesse chão, tendo essa referência ou contato com o chão. Então, traga sutilmente a ação do Mula Bandha, ativação da região do períneo, e a partir disso, repouse na respiração. Simplesmente pouse a atenção na respiração. Como está essa paisagem mental, esse ambiente interno agora?
Unimos as mãos em frente ao coração. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Mahavidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. No início, nosso primeiro encontro, a gente fez um panorama, assim, em relação à literatura, né, védica. O que a gente pode dizer a literatura do yoga, a literatura do conhecimento védico. E ali a gente citou os Vedas, Upanishads, passando pela Gita, chegando no Yoga Sutra. Obviamente é um caminho que a gente faz. A literatura védica é muito, muito mais vasta do que isso. Mas hoje eu queria começar por um texto que é um texto diferente do Yoga Sutra, porque, como a gente comentou naquela ocasião, o Yoga Sutra, ele é um texto, vamos dizer assim, explicativo, metodológico, metódico, e é um texto que ele não tem, não aparece personagens nele. Não aparecem pessoas, tá? Diferente de algumas Upanishads, como a gente falou, e diferente da Gita. A Gita tem esse personagem peculiar, né, que é Arjuna. Quem é Arjuna? Arjuna é você, tá? Arjuna é um guerreiro. Agora vamos entender isso. O que que a gente quer dizer? Arjuna é você, Arjuna é o guerreiro. A metáfora que está dentro da Bhagavad Gita é uma metáfora de uma batalha acontecendo, tá? Essa metáfora de um campo, né? Um campo de batalha é a metáfora de, vamos dizer assim, um jogo de forças acontecendo, ok? Então, na verdade, é esse jogo de forças acontecendo, é esse campo que é o nosso corpo-mente. O yoga não está dizendo que o seu corpo-mente, esse complexo corpo-mente, é uma guerra, mas ele está dizendo que é um campo de forças, um campo de intensidades, certo? Só que isso vai ser colocado dentro de um contexto, de uma história, tá? Que vai acontecer de uma grande batalha, que é o Mahabharata. O Mahabharata é a história de o desenrolar de uma grande batalha. E se a gente pudesse dizer qual é a causa dessa guerra que vai acontecer, que é o desenrolar do Mahabharata? Basicamente, basicamente o motivo dessa guerra é a emoção
humana da inveja, tá? Da cobiça e da inveja. Então é muito bonito o Mahabharata porque ele mostra onde uma emoção como a cobiça e a inveja pode nos levar, sobretudo se a gente tem poder, onde ela pode nos conduzir. E eu falo sobretudo quando tem poder, porque aí a gente fala que o raio de ação de quem tem poder acaba sendo maior. Então, quando a gente vai estudar o Mahabharata, a gente vai vendo como que essa cobiça e essa inveja vai se manifestando nas atitudes diárias de um personagem e que ele vai contaminando as pessoas ao redor, né? Contaminando no sentido de conduzindo as pessoas ao redor a tomar o caminho que ele está tomando, que a gente vai dizer aqui que é um sentido de um caminho adármico, ou seja, que é um caminho que deliberadamente essa pessoa começa a passar por cima dos outros, ok? Arjuna é um dos personagens que está dentro dessa história. E dentro desse contexto, Arjuna ele representa para gente, né, o yogi. O que que quer dizer isso? Isso é muito importante para a gente, porque, olha, se você vai se tornar um budista dentro do budismo tibetano, por exemplo, formalmente falando, existe cerimônia para isso, né? E dentro dessa cerimônia se faz um voto. O voto que se faz ali, e isso é vocalizado, né? As pessoas falam isso e se colocam, ou seja, colocam o corpo numa posição específica, assim, de reverência, a partir de hoje eu vou me dedicar incessantemente ao bem de todos os seres. Então, no momento que a pessoa fala isso dentro desse contexto, que é tipo uma iniciação, está muito claro o que quer dizer ser um budista dentro desse contexto do budismo tibetano. É esse comprometimento. No yoga, esse yoga que a gente pratica aqui, a gente já falou aqui, o yoga não é uma religião, então não vai ter uma iniciação específica para a prática de Hatha Yoga, de yoga, não tem uma iniciação específica, a não ser que você esteja muito dentro de uma tradição específica, aí sim. Vedanta tem iniciações específicas e por aí vai, tá? A gente pode ficar um pouco confuso às vezes do que quer dizer ser um yogi. Então, Arjuna é esse arquétipo, vamos colocar assim, do yogi. E ele é um guerreiro. O que que quer dizer Arjuna ser um guerreiro dentro desse arquétipo? Quer dizer o seguinte, é um contraponto dentro de um contexto da Índia, é um contraponto aos renunciantes. Porque na Índia, a gente pode dizer que existem dois grandes estilos de vida. O estilo de vida de Karma Yoga, lembra que foi o tema da última aula? Karma Yoga e o estilo de vida do renunciante. Esse estilo de vida do renunciante quer dizer assim, olha, a partir de hoje eu mudo o meu nome, eu me desvinculo daquele nome anterior e me desvinculo também de funções associadas àquela personalidade, àquela pessoa, aquele papel social, para eu poder me dedicar única e exclusivamente ao autoconhecimento. Ou seja, essa vida que pode ser a vida de mosteiro, a vida de retiro, a vida de peregrinação,
a pessoa faz o comprometimento naquele momento de que não vai ter uma família, não vai constituir uma família, porque a família dele são todas as pessoas, tá? Isso é um estilo de vida. Falando no sentido de intenção, é isso. Não quer dizer que isso é o que acontece sempre na prática, no contexto social, mas nesse sentido ideal, é isso, que é o renunciante. E o Karma Yogi é aquele que não renuncia dos seus papéis sociais. Né? A gente falou sobre os papéis sociais na última aula, aquele que não renuncia. Se a pessoa decidiu ou teve filhos, vai cuidar dos filhos. Se a pessoa tem um trabalho, ela está associada àquele trabalho, ou àqueles trabalhos, né? E por aí vai, tá? Então, esse arquétipo de Arjuna como yogi, sendo um guerreiro, quer dizer, é aquele que não é um renunciante, porque ele tem um papel social. Não quer dizer que o renunciante não tem um papel social. A renúncia se torna um papel social, tá? Mas eu digo, ele tem um papel social como esse dharma de guerreiro. Assim como você pode ter o papel social com o dharma de professor de yoga, o dharma de professor, de professora, o dharma de alguém que trabalha no escritório para alguma coisa, e por aí vai. O dharma de quem dança, e por aí vai. Certo? Então, Arjuna é esse que está desempenhando o seu papel no mundo. E a gente sabe que no campo da ação, quando a gente vai desempenhar os nossos papéis, a gente falou um pouco disso no último encontro, não existe ganho absoluto. Toda ação implica uma renúncia. Toda ação implica ganhos e perdas. Quando é uma ação livre de grandes conflitos. Ainda assim, envolve ganhos e perdas. Agora, pode ser que a gente tenha que fazer determinadas ações que vai envolver perdas e perdas. E você vai ter que fazer uma análise. Qual é a menor perda nessa ação? E existem situações nas quais a ação, fazer aquela ação, é inevitável. Dharmicamente falando, eticamente falando. E mesmo que seja inevitável fazer aquela ação por uma implicação ética, ela não vai envolver um ganho direto. Pode ser que no primeiro momento envolva uma perda para mim, certo? Então, a Gita vai ilustrar uma das piores situações que a gente poderia imaginar. Uma das piores situações que a gente poderia imaginar estar dentro dela. Então, olha só, qual é a pior situação que a gente poderia imaginar para uma pessoa, ou seja, e isso está acontecendo lá nesse momento, né, com Arjuna. Ele vai para uma guerra, certo? E uma guerra que, ao longo de todo o Mahabharata, vai mostrar que é uma guerra em relação ao Dharma, ou seja, é uma ação que ele precisa fazer que é dhármica, a partir do voto que ele fez e a partir do que é correto a ser feito dentro daquela situação. Só que quando ele vai fazer essa ação,
que ele olha para o outro lado, do outro lado está enfileirada a família dele. Primos, tios, mestres. E ele vai precisar ir para a guerra contra essas pessoas. E pessoas que estão lá porque fizeram o voto de estar desse lado, mas gostariam de estar do lado de Arjuna, certo? Então imagine essa situação de que você está aqui e você vai guerrear. Pode trocar essa palavra, tá? Você vai. Porque guerrear a gente. É muito delicado a gente falar de contexto de guerra e de justiça e de dharma agora, mas coloque diante de tudo que está acontecendo, né? Mas coloque em relação a isso, você vai precisar ir para um embate. Porque quando a gente fala de um embate, é mais fácil entender, porque você é convidado a embates cotidianamente. E você escolhe qual que você entra e qual que você não entra. Alguns são inevitáveis. E esse é um deles que é inevitável dentro do contexto da Gita. Só que o pequeno detalhe é: imagine esse embate sendo em relação àqueles que você ama, família. E se ele ganha esse embate, ele perde, porque quem está do outro lado é a família. E pessoas que são muito queridas para ele, mestres dele. Se ele perde, porque do lado de cá também tem pessoas queridas dele. Então, olha que interessante. Quando a gente vai para a Gita, né? No início da Gita, Arjuna, ele pega e, e ele faz uma fala muito contundente. Ele diz assim, isso é quando está tudo alinhado para começar essa batalha, ou esse embate, ele diz assim, Krishna, que é quem está do lado dele, né? Que é o cocheiro, né? Que está ali na carruagem. Ele diz, Krishna, coloque minha carruagem entre os dois exércitos, que desta forma eu possa ver os que estão aqui reunidos, desejosos de lutar. Tenho que saber, no começo dessa guerra, com quem terei de lutar. Ele sabe já, tá? Ele já sabe, obviamente. Pelo Mahabharata, pela história do Mahabharata, a gente sabe que Arjuna sabe quem é que está do outro lado, mas ele quer ver, porque tem muitas nuances aqui que a gente poderia entrar, tá? Uma das nuances é isso, assim. Muitas vezes a gente sabe uma situação difícil que a gente vai ter que enfrentar. Uma coisa é saber, a outra coisa é ver essa situação, estar nessa situação. Tá? Uma coisa é imaginar, a outra é estar, ver. Então aí ele segue. Eu quero ver aqueles que estão reunidos aqui, preparados para lutar na guerra, desejosos de agradar Duryodhana. Duryodhana é esse que é tomado pela ambição e pela inveja, que está do outro lado, cuja maneira de pensar é errônea, é equivocada. Tá? Então ele vai aqui no próximo verso, vai ser dito aqui que Krishna vai lá e coloca a carruagem deles lá. E o que acontece? Arjuna viu todos aqueles que ali faziam parte de ambos os exércitos. Então, o que que ele viu? Pais, avós, mestres, tios maternos, irmãos, filhos, netos, colegas, sogros e também amigos. Ao ver todos aqueles parentes ali presentes, ele foi tomado por compaixão profunda e disse pesarosamente, dois pontos. A gente vai ver o que que Arjuna diz. Porque a gente está fazendo todo esse contexto para chegar nisso que Arjuna diz.
tá? Que está associado aqui ao verso 28 e 29 do primeiro capítulo da Bhagavad Gita. E ele vai dizer o seguinte: é muito interessante essa troca de fala, tá? Então, olha o que que ele diz há 2 versos antes, tá? Ele diz assim: coloque a minha carruagem, Krishna, coloque a minha carruagem entre os 2 exércitos, que dessa forma eu possa ver os que estão aqui reunidos, desejosos de lutar. Tenho que saber, no começo dessa guerra, com quem irei lutar. Olha essa voz, certo? Agora olha, escuta essa voz aqui, que são 3 versos depois. Ó Krishna, vendo a minha gente reunida e ansiando pela guerra, meus membros parecem desintegrar-se e minha boca está seca. Meu corpo treme e nasce em mim uma sensação de horror. Certo? Dentro de um contexto atual, Arjuna seria diagnosticado com pânico, tá? E aqui não tinha esse termo aqui, nessa época. E ele segue falando, o arco Gandiva, que é, olha, Gandiva é uma baita arma. É um arco assim, Arjuna segurando o arco dele, representa a capacidade de precisão. Então, o que que isso quer dizer? É a capacidade de forma mais profunda, né? É a capacidade de discernimento da nossa mente, de discernir. Discernir entre o correto e o incorreto, discernir entre uma emoção, né, e outra. E aí ele diz assim: o arco Gandiva cai da minha mão e minha pele está queimando. Não sou capaz de ficar em pé e minha mente parece girar. E aí ele começa a falar: vejo maus presságios, Krishna. E aí ele vai entrar por um caminho de não desejo a vitória, tampouco o reinado e os prazeres. E ele vai começar a entrar por isso, assim, tá? Mas a grande ironia é que Arjuna não está lutando pelo reinado. Ele não está lutando pelo poder. Essa é a ironia. Então, o que que eu queria marcar através desse momento da Gita aqui, né? Como que uma emoção, essa emoção, nesse caso que ele é tomado, desse pânico, ou medo, a gente pode dar outros nomes ali, ou terror, como ele diz, né? O terror, se a gente tira do contexto da guerra, que é muito delicado falar dentro desse contexto, mas se a gente coloca diante de uma situação que eu preciso fazer uma ação que vai ser muito difícil para mim, porque envolve perdas, dentro de qualquer escolha que eu faça, ali naquele momento, tá? Esse é o contexto de Arjuna. E aí, é importante a gente ver essa mudança de como esse terror ou esse medo afeta a capacidade dele de enxergar a situação. Acaba a capacidade dele de ver a situação. Porque há 3 segundos atrás ele estava, coloque a minha carruagem ali, que eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero ver, eu quero montar estratégia. Ele é o chefe daquele exército, então ele quer montar uma estratégia da situação. E no segundo depois, ele desaba. Ele desaba. A gente pode falar de desabamento mesmo, tá? Ele desaba. E a capacidade dele de enxergar, de discernir, de refletir é perdida. Então, eu acho muito bonito esse trecho da Gita, independente do contexto que ele está inserido,
de como isso funciona na nossa mente. Como uma emoção dessas pode tirar ou roubar o nosso discernimento, roubar a nossa capacidade de enxergar, roubar a nossa lucidez. E aí é nesse contexto, certo? Que a gente pode falar, por isso que eu evoquei a Gita para isso, é nesse contexto que a gente pode falar de obstáculos. Vamos retomar então para o Yoga Sutra. A gente vem duas aulas falando de Ishvara, Pranidhana, Ishvara, o que é Ishvara, quem é Ishvara, o que é Ishvara Pranidhana. Na última, a gente falou nesse sentido prático de Ishvara Pranidhana, que é Karma Yoga, tá? E aí, Patanjali vai dizer aqui que Japa é a grande prática para estabelecer a visão do todo, ou seja, o reconhecimento de Ishvara na minha mente e no meu coração. Lembra disso? Prática de Japa, tá? Inclusive, ele diz aqui no 28, ele diz assim, no 29, alcança-se uma mente meditativa que se vê livre dos obstáculos, tá? O que que quer dizer esse livre de obstáculos, galera? Não quer dizer que livre de obstáculo quer dizer, então eu não vou sentir mais medo, não vou sentir mais desânimo, não vou sentir mais dúvida. Não quer dizer isso. Ele não está dizendo que isso é definitivo. Agora ele está dizendo que essa lucidez pode vir e ao mesmo tempo a gente pode perdê-la. Esse vai e vem, ou seja, é preciso estar atento. Tem outro verso que diz isso, né? É preciso estar atento, pois o yoga vem e vai, certo? E olha, de 3 segundos, vamos partir desse exemplo da Gita. Desses 3 segundos que Arjuna vira, a mente dele vira, né? É interessante essa ideia de virar, tá? Porque a gente vai falar sobre isso mais adiante. Essa ideia de Pratyabhavana, né? Esse virar. Então, desse, desses 3 segundos, ou 3 versos, você queria dizer assim, que a mente dele vira completamente, nada mudou no campo de batalha. O que que isso quer dizer? A gente pode estar completamente lúcido diante de uma situação e por uma mudança no nosso ânimo e nas nossas emoções, parece que a situação mudou inteira. Mas não, a situação continua a mesma. O que mudou foi a nossa capacidade de enxergar ou não aquela situação. Nesse caso, o campo de batalha não mudou. Aquelas pessoas já estavam ali. Arjuna já sabia que essas pessoas estariam ali. Ele só viu. No momento que ele viu, ele desaba. Certo? É muito interessante também mostrar como esse desabamento leva junto não só a nossa capacidade de discernir, mas pode levar junto também a nossa capacidade de agir. E agir, galera, quando é muito necessário que a gente haja. Entende o que eu quero dizer? Vamos sair de um contexto de uma guerra, vamos para um contexto mais simples. A Débora tá com o filhinho dela aí. É importante que ela esteja aí para essa criança e que o pai também esteja aí para essa criança. Entende o que eu estou falando de Dharma? Dharma nesse sentido. E às vezes essas situações têm a capacidade de, inclusive, fazer a gente esquecer
Qual é o nosso Dharma? É isso que acontece com Arjuna. Ele esquece completamente qual é o Dharma dele naquela situação. E a gente imagina que Krishna, quando Arjuna começa a titubear dessa maneira, assim, a gente acha que Krishna vai lá e vai dizer, não, passar a mão na cabeça dele. Não, tá tudo bem. Você não quer ir para a guerra? Então não vai. Ou você não quer fazer isso? Então não faz agora. E Arjuna diz assim: nesse lugar inadequado, como recaiu sobre você, ó Arjuna, essa fraqueza que não conduz ao Dharma, que causa má fama e não é própria de uma pessoa respeitável, certo? O que quer dizer má fama, tá? Às vezes as pessoas né, confundem em relação a isso, como se Krishna estivesse preocupado com a fama ou não de Arjuna. Ele não está preocupado com essa fama como a gente imagina. Má fama quer dizer, você se comprometeu a isso, você se compromete a, no meu caso, eu me comprometo a aparecer aqui às 3 horas para dar uma aula. E aí vocês entram e eu não apareço. Entende a má fama? Ou seja, você se comprometeu com aquilo. As pessoas esperam isso de você porque você se comprometeu a esse, ao seu Dharma. O que faz a gente, dentro de uma situação dessa, muitas vezes, esquecer do nosso Dharma ou não se perder desse sentido de Dharma? E esse sentido de Dharma, né? Eu estou falando muito aqui do papel social, mas não é só o papel social. Às vezes, essas emoções também embaralham o próprio sentido do que é o correto a se fazer naquela situação. Correto no sentido que a gente falou na última aula, o que é mais ético de ser feito dentro de uma determinada situação, tá? E é aí que a gente vai para o Sutra 30, porque eu gosto muito de contextualizar o que o yoga quer dizer com obstáculos, certo? É muito delicado a gente falar o que é um obstáculo. Porque, olha, galera, tudo. Eu já pensei muito sobre isso quando eu falava sobre Yoga Sutra, assim. Porque é muito simples a gente chegar e falar, tal coisa é um obstáculo. É muito simplista, porque tudo que pode ser um obstáculo também pode ser um meio para. Lembra que a gente falou no encontro anterior exatamente isso? Que a situação é o guru? Então, mesmo aquilo que é considerado um obstáculo pode ser um meio de entendimento, de lucidez, né? Se a nossa mente se mantém minimamente dentro de um samatwam, um sentido mínimo de equilíbrio, certo? Por isso que isso aparece como obstáculo. Entender também esse sentido de obstáculo que está no Yoga Sutra vai ajudar a gente a entender também, mais na frente, o que o yoga quer dizer também com purificação. Isso também é alguma coisa que, essa é uma palavra que pode ficar, dependendo do contexto, né? Pode, porque, sei lá, eu vou lavar essa xícara aqui, eu estou tomando um chá, e aí eu vou lavar essa xícara depois. Fica muito óbvio o que quer dizer purificar ou limpar essa xícara depois de usar. Agora, o que quer dizer purificar as emoções, por exemplo? Purificar no campo mental, por exemplo. Tá? Esse não é o tema agora, mas eu queria trazer isso para mostrar por que a gente recorreu à Gita e fez essa volta para chegar no Sutra 30, para colocar uma situação real em contexto.
O Yoga Sutra não vai trazer exemplo, por isso que eu comecei falando, o Yoga Sutra não tem personagem, não aparece o sofrimento como aparece na Gita. E aí, às vezes, fica um pouco mais mecânico a gente dizer, os obstáculos são doença, nananana, certo? Provavelmente agora ficou mais real esse contexto dos obstáculos, tá? Então ele vai dizer, os obstáculos são, né? Doença, desânimo, dúvida, falta de atenção, preguiça, incapacidade de abrir mão, equivocação, inconstância e instabilidade. Esses obstáculos produzem uma mente confusa, certo? Então, a doença, por exemplo, é, por exemplo, imagina assim, uma doença que envolve dor. Isso pode produzir uma mente muito confusa, tá? Então, facilmente se torna um obstáculo. E por isso é que tem dentro do yoga muitas orações em relação a isso, que é, tem uma oração que se faz no ritual do fogo, que eu tenha sempre vigor nas minhas pernas, né? Que eu tenha sempre saúde no meu corpo. E vai dizendo partes do corpo, né? Os braços, que eu tenha sempre visão apurada, audição, olfato, que eu tenha sempre força nos braços. Isso é como se estivesse dizendo assim, que eu tenha esse veículo que é o meu corpo com saúde, para que eu tenha minimamente um discernimento na mente para enxergar situações, me enxergar e essa visão do todo permanecer na minha mente, enquanto ela não se estabiliza de uma forma mais enraizada, tá? Essa é uma outra questão também da gente pensar, porque esse contexto de doença que coloca aqui, ele coloca muito específico, né? Por exemplo, algumas questões associadas a questões mentais, que a gente pode dizer doenças mentais, podem impedir a pessoa completamente de praticar yoga. Eu não estou falando de asana, não, tá? Estou falando mesmo de yoga, isso que é, né, levar essa vida de yoga mesmo para o cotidiano e tal. Então, a gente ter o corpo disponível, a mente disponível, mesmo com as questões que a gente tem no nosso cotidiano e os problemas que a gente pode ter e as questões emocionais, é alguma coisa que a gente deveria valorizar profundamente no nosso coração. Agradecer e valorizar, tá? E, e valorizar mesmo associado e relacionado ao caminho do autoconhecimento. Porque eu, eu ter disponível para mim uma paz relativa como veículo para reconhecer essa paz absoluta é muito valioso. Essa paz, mesmo que relativa, é algo muito valioso. Você consegue imaginar que nesse exato momento tem pessoas que estão em situação de guerra sem ter o que comer? Como que você vai falar disso? Como que a gente vai sentar e conversar sobre isso que a gente está conversando? A gente precisa de um sentido de paz relativa para conversar, para começar a conversar sobre isso. Existe, por outro lado, pessoas que não vão conseguir ouvir sobre uma paz absoluta porque não desfrutam de uma paz relativa não por uma doença física, não por fome, mas é uma doença que não é diagnosticada por nós, a ignorância. A ganância e a ambição não é diagnosticada dentro do nosso sistema como uma doença.
Na Gita já era, no Mahabharata já era diagnosticado. Ou seja, essa pessoa conduz a uma guerra por ambição e inveja. Isso é uma doença. Então, essa pessoa não vai conseguir parar para refletir sobre o sentido de uma paz absoluta, sobre a paz ou a plenitude como a natureza dela mesma. Não vai ter espaço. A mente dela vai ser completamente tomada pela tentativa de derrubar algum inimigo, mesmo que esse inimigo seja imaginário. Não tem lugar para paz numa mente que está tomada por isso. Isso também entra no campo da doença, da forma como eu vejo, certo? Desânimo, tá? É muito interessante porque eu gosto de falar do desânimo a partir desse sentido, assim. Numa outra tradução aqui tá apatia, tá? Eu gosto de falar do desânimo a partir do seguinte. Uma das coisas que eu gosto de fazer isso que a gente faz aqui, por exemplo, sei lá, tem 15 pessoas aqui, talvez, e algumas pessoas assistindo depois. É, eu não estou aqui especificamente pelo estudo do Yoga Sutra. Eu estou aqui, para além disso, para a gente abrir um campo de diálogo que às vezes a gente deseja e não sabe muito bem onde a gente vai encontrar esse diálogo, esse tipo de conversa. O Yoga Sutra é só um veículo que abre determinados temas para a gente conversar, para a gente trazer à tona. E isso faz com que a gente se olhe aqui e pense: tem pessoas pensando essas mesmas coisas. Tem pessoas refletindo sobre essas mesmas coisas. Porque o yoga diz assim: eu nunca gostei de dividir muito esse sentido de eras na visão do yoga, tá? Mas, por mais que eu não acredite nessa divisão do yoga, que, como o yoga faz, faz sentido quando o yoga diz assim: a gente vive na era da Kali Yuga. E a era da Kali Yuga quer dizer assim: a gente pode perceber qual é o sentido do Dharma ou do ético e ir lá e fazer, certo? Existe ainda um valor pelo ético. A gente pode começar a ficar confuso em relação ao que é o ético, coletivamente falando, mas aí ainda tem um comprometimento, e a gente pode começar a achar que o não ético é o ético. Essa é a era da Kali Yuga, certo? Então, nessa era da Kali Yuga que a gente pode ficar ali, inclusive achando que o não ético é o ético, sabe? Numa relativização assim um pouco perigosa, né? É importante a gente estar em associação com outras pessoas que estão refletindo e não só estão refletindo, mas estão sentindo essas coisas também. Porque a gente se alimenta dessas conversas e se alimenta de saber que tem outras pessoas nesse mesmo lugar. E isso muitas vezes é o que pode tirar a gente da apatia ou do desânimo, certo? Geralmente eu brinco às vezes até assim nos cursos, quando
A pessoa chega e naquela aula faz tudo muito sentido para ela, e aí às vezes a pessoa volta para o contexto familiar, que aquilo não é discutido dentro do contexto familiar. Aquelas coisas que ela viu ali não estão dentro do contexto familiar. E daqui a pouco a pessoa começa, né, a ser tomada por um desânimo, e junto com esse desânimo, dúvida. Será que? Será que aquilo realmente faz sentido? Será que aquele conhecimento realmente faz sentido? Teve uma vez que um amigo meu chegou à conclusão de que o conhecimento do yoga era alguma coisa atrasado e localizado numa época específica da Índia e que não tinha valor nenhum para a gente hoje. Dúvida? Eu não tenho dúvida de que o conhecimento do yoga é de um valor imenso para a gente e cada vez mais atual. Não tenho dúvida disso, mas eu entro em dúvida em alguns momentos, por causa das nossas oscilações emocionais, certo? E aí, mais na frente, vai aparecer ali também descuido ou negligência, né? Preguiça. A gente poderia seguir falando até um pouco mais de cada um desses, assim. Por exemplo, a negligência e a preguiça pode fazer o yoga dá muito valor quando fala karma yoga, a ação correta, no sentido, inclusive, de uma determinação na ação, né? Essa determinação direcionada para, assim, para que a gente faça o nosso melhor dentro daquela situação, né? Porque imagina que diante de uma situação, no fundo eu sei que eu posso fazer um pouco melhor e eu não faço. E aí eu não faço novamente, por preguiça, por algum impulso de. Porque pensa assim, a preguiça pode ser uma outra força dentro desse campo de forças ali atuando, tá? E daqui a pouco a pessoa ela vai perdendo a sua capacidade de poder pessoal mesmo. Porque é como se ela começasse a acreditar que não faz diferença eu fazer alguma coisa. Eu não vou conseguir realizar aquilo. Isso tudo parte a partir dessa negligência, ou a gente pode dizer dessa preguiça. E parte do yoga, né, até agora eu postei agora um pouco de uma reflexão sobre esse sentido do guerreiro, né, dentro do yoga, né, a partir da postura do guerreiro em si. O que seria a postura do guerreiro, né? Então existe um sentido de um yoga real. O que quer dizer real, né? Às vezes, sinceramente, para mim essa palavra raja, né, que às vezes aparece, real, não de real de realidade, né? Mas o yoga real, assim, de realeza mesmo. Essa palavra realeza, para mim, por muito tempo, e obviamente historicamente, bate enviesada, né? Só que quando o yoga fala, assim, esse sentido de raja, de realeza ou do real, é um sentido de altivez, que não é um sentido de altivez que diminui o outro, mas é um sentido de altivez de saber, eu sei quem eu sou, e eu sei que a minha ação, a ação mental, a ação verbal e a ação física, tem contundência dentro dessa realidade, ou seja, tem a capacidade de alterar essa realidade. A gente falou no último encontro, não vai salvar o mundo, mas altera essa realidade, especialmente a realidade das pessoas que estão ao meu redor ou que estão ao nosso redor.
Porque se a gente abre mão disso, nesse sentido de Karma Yoga, qual o sentido da nossa vida? O que se torna o sentido na nossa vida? Por Yoga, Yoga diz, não é suficiente conquistar, acumular, não é suficiente como sentido mais profundo de vida, certo? E por isso que ele coloca aqui esse sentido de preguiça e negligência como obstáculo. Isso pode ir criando pontos obscuros na nossa mente e no nosso corpo também. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho força para, certo? E aí, mais na frente, ele vai colocar incapacidade de abrir mão, né? O que pode parecer como apego, a gente vai falar mais na frente. É, visão distorcida, visão distorcida em relação à realidade, confusão mental nesse sentido. Por exemplo, o que aparece ali em Arjuna é essa confusão mental, essa visão distorcida. Inclusive, essa visão distorcida é muito interessante isso, né? Cada um desses aqui tem muita coisa para a gente falar. A visão distorcida pode ser alguma coisa que eu tento distorcer a realidade de acordo com o que eu gostaria que a realidade fosse, tá? Mas isso não quer dizer que isso dobra a realidade. A realidade continua a mesma, ou seja, Arjuna vai fazer isso aqui. Ele começa a tentar justificar o porquê dele não ir para a guerra, dele não fazer aquela ação, que ele sabe que é a ação que ele precisa fazer, no fundo ele sabe disso, tá? E aí, instabilidade vai aparecer ali também. A distração mental ou confusão ou oscilação mental, Chitta Vikshepa, são os obstáculos da mente. Obstáculos em relação ao quê? Em relação a manter uma visão mais lúcida dessa realidade, dessa totalidade. E, a partir disso, a possibilidade de reconhecer qual é o meu papel dentro dela. Mesmo que não seja um papel absoluto, é sempre um papel relativo, diante daquela situação. Tá? Foi o que a gente falou um pouco em relação ao Dharma ali. Tá? Tudo bem até aí? E aí, é muito interessante aqui no Sutra 31, talvez a gente vá até ele só, que ele vai dizer assim, ó, fatores que colaboram para a agitação da mente são tristeza, disposição negativa da mente, agitação do corpo e respiração irregular. Como que eu entendo esse sutra? Patanjali está mostrando para gente a relação, e eu digo que eu entendo esse sutra dessa maneira porque depois ele vai falar coisas que corroboram com esse sutra. Patanjali está fazendo uma integração aí, esse sutra eu considero como muito, 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 muito valioso para a gente por causa disso. Ele está fazendo uma integração entre pensamento, que ele chama aqui de disposição negativa da mente, emoções, que ele vai colocar como tristeza, ali, corpo e respiração.
Ele está integrando pensamento, emoção, corpo, respiração. Integrando no sentido de dar pistas da gente perceber como nós estamos nos sentindo a partir desses três aspectos: a respiração irregular, como que está o fluxo mental, como está a disposição emocional, como está o corpo. E é muito interessante porque a gente vê na descrição de Arjuna, por mais que ele tenha sido tomado, porque Arjuna, ele é tomado, esse primeiro capítulo chama A Tristeza de Arjuna, tá? Ele descreve com a lucidez incrível o que está acontecendo para ele, com ele. E assim, numa situação como essa, muitas vezes a gente é capaz de descrever com lucidez o que está acontecendo fisicamente com a gente. Só que depois a gente ainda se mantém nessa confusão mental. É que a Arjuna vai acontecer. Ele descreve lucidamente o que está acontecendo com o corpo dele, mas depois ele vai continuar nessa confusão mental. Porque o que que acontece? A visão do que ele está, da decisão que ele tomou. Imagina assim, você toma a seguinte decisão: eu eu desejo fazer isso na minha vida. E isso é o mais correto a ser feito agora. Ou mesmo que seja uma situação que você veja que não tem implicação ética maior. E você vai fazer. E chega no momento de fazer, falta a coragem de fazer. E aí você começa a tentar justificar aquela ação contrária, ou seja, você começa a justificar o não fazer como sendo mais importante. Entende a inversão que a nossa mente fez? Às vezes as pessoas chamam isso de auto-boicote. Eu não gosto muito desse termo. A Arjuna não está se boicotando, certo? Alguma coisa só na mente dele se inverteu. Esse sentido de inversão vai ser interessante, porque depois Patanjali vai falar de Pratipaksha Bhavana, e isso vai ser muito importante para a gente, tá? Então, vou voltar a ler o que a Arjuna diz, para a gente conectar com esse sutra, o Sutra 31. Vendo a minha gente aqui reunida, ansiando pela guerra, meus membros parecem desintegrar-se, minha boca está seca, meu corpo treme e nasce em mim uma sensação de horror. Então, ele está falando aqui, ó, agitação da mente são tristeza, disposição negativa da mente, agitação do corpo, respiração irregular. Só que, quando a gente lê, ó, Gandiva, o arco, cai da minha mão. A minha pele está queimando, não sou capaz de ficar em pé, e minha mente parece girar. Quando a gente lê isso na Gita, parece muito mais próximo de nós, porque é um personagem sofrendo. Quando a gente lê no Yoga Sutra, fatores que colaboram para a agitação da mente são tristeza, disposição negativa da mente, agitação do corpo e respiração irregular. Ok, vamos para o próximo sutra. Não funciona assim, né? Então, parece que a Gita é mais real, por isso que eu quis trazer isso para a gente aqui, tá? Porque a partir desse sutra, Patanjali vai trazer dicas de como restabelecer esse estado de mente. E ele vai dando dicas, desde a mais sutil dica meditativa, né, até a mais básica, que seria pela respiração, pela regulação da respiração, a gente pode estabelecer uma calma mental para enxergar a situação melhor. Tá? Então ele vai dando essas dicas, mas a deixa aqui já foi dada. E essa deixa do 31 é fundamental para a gente, galera, porque é muito, muito, muito disso que a gente trabalha na prática de Hatha Yoga, certo? Normalmente, na prática de Hatha Yoga, na prática de yoga cotidiana, assim, do professor de yoga que vai receber pessoas para praticar, a gente não vai receber Arjunas,
naquele momento que ele diz, coloque a minha carruagem ali para eu ver quem está do outro lado. A gente não vai receber Arjunas dessa forma, a gente vai receber Arjunas dizendo assim, o arco caiu da minha mão. E aí? E aí a gente diz, da minha também já caiu. Então, vamos começar a prática daí, certo? Começa assim. E geralmente é assim. Então, o Hatha Yoga ele é fundamental porque ele vai restabelecendo essa conexão no sentido da gente começar a perceber essa conexão entre pensamento, emoção, corpo, respiração. Pensamento, emoção, corpo e respiração. E vai começar esse trabalho, ou como a gente diz, né, geralmente nas nossas aulas, do denso para o sutil, usando muito o corpo como veículo. Usando muito o corpo como veículo. E aí depois o corpo associado à respiração. Aí depois a respiração associada ao pensamento. Quando a gente fala corpo associado à respiração, a gente ainda fala de asana, né? Quando a gente fala a respiração associada ao pensamento e às emoções, a gente já fala de meditação, que é mais sutil. Tá? Então imagina assim, uma pessoa chegando na nossa sala de aula e a gente já pedir para ela perceber coisas super, super sutis, assim, né? É mais difícil. Se ela chega como Arjuna está chegando, percebe o silêncio como base da sua mente. Não vai fazer sentido. A pessoa, imagina, se Krishna chega e fala, Arjuna, percebe o silêncio como base da sua mente. E de alguma forma é isso que ele faz. No segundo capítulo, Krishna fala tudo o que é falado de mais sutil dentro do yoga, que é aquilo, o que é Atma, o que é Brahman, o que é o todo. Ele fala isso tudo no segundo capítulo. E o que que acontece com Arjuna? Não entende nada. E aí a Gita vai ter 18 capítulos, tá? Se Arjuna entendesse naquele momento, a Gita teria dois. Tem 18, certo? Então, o Hatha Yoga entra muito para nós, dentro do contexto de hoje, como essa base. Inclusive, dentro, eu não gosto muito dessas divisões tão fechadinhas assim, tá? Eu não entendo, não faço a leitura dessa forma. Mas dentro do próprio texto de Hatha Yoga, é dito assim: Hatha Yoga é uma preparação para Raja Yoga, que é o mais importante. E quando ele vai descrever o que é Raja Yoga, está muito mais associado à meditação do que necessariamente à prática de asana, certo? Então, o que que a gente pode dizer dentro desse contexto? Aqui que a gente está estudando. O Hatha Yoga é uma ferramenta incrível para trazer esse sentido de percepção física corpórea e essa associação entre o físico, o sutil da respiração, o sutil do pensamento, o sutil das emoções. Muito nesse sentido que se fala muito hoje de autorregulação, né? Esse sentido de autorregulação a partir da respiração pode trazer para a pessoa um sentido muito maior de segurança, de estabilidade, de firmeza, de autonomia, inclusive, né? Porque ela sabe que ela pode fazer uso dessa regulação da respiração numa situação difícil e não se perder, por exemplo, nisso que a Arjuna descreve como uma sensação de horror. Olha só que forte isso, né? Não se perder nisso, porque quando existe essa desregulação física, às vezes é até mais fácil de lidar. Mas quando essas imagens se grudam, né, que é a parte simbólica, é a parte mental, né, e a gente pode se perder muito mais por esse caminho imagético. Então, voltar a restabelecer a respiração para acalmar a mente, para a gente não se perder nesse turbilhão da mente, é um instrumento
fascinante assim, tá? Fascinante e extremamente atual, tá? Porque esse limite que a Arjuna chega, né? É, vamos dizer, talvez um limite de um rompimento com alguma coisa, né? É, a gente, de alguma maneira, tem sido exposto a esse limite constantemente hoje. Então, usar a respiração para se regular dentro dessas percepções é fundamental. Usar o asana, usar a prática de asana como fortalecimento mesmo do corpo. E se a gente for falar mais nessa linguagem até da medicina mesmo, né? É usar a asana como meio preventivo mesmo, né? E uma outra coisa bonita de falar sobre isso, por isso que eu recorri à Gita, é que Arjuna simboliza essa pessoa que é o yogi, que tem todos os recursos para lidar com aquela situação. Por isso que é o guerreiro, né? Esse sentido do guerreiro, tá? Ainda assim, ele desaba. Então, isso também é muito importante da gente saber. Se já aconteceu com você, se já aconteceu comigo, não quer dizer que você não seja um yogi. Yogi é aquele que tem as ferramentas e faz uso dessas ferramentas quando necessário. Não quer dizer que não vai haver esses desabamentos. O que aconteceu com a Adriana pode acontecer com a gente, certo? E aí tem uma fala aqui de Krishna que é bonita também, depois que ele fala daquele que erga-se, Arjuna. Então ele vai dizer isso aqui. Isso não condiz com você aqui, abandonando a fraqueza negativa do coração, levante-se, Arjuna, certo? Esse sentido dessa força que Krishna traz assim é muito bonito assim, porque a gente a gente não se inspira só na prática. A gente não se inspira só no asana, não é só o asana que nos fortalece. Não é só saber que eu tenho a respiração como recurso nesse sentido de autonomia que me fortalece. Uma palavra nos fortalece. Lembrar dessas palavras de Krishna nos fortalece. Dessas palavras que dizem: levante-se, Arjuna, abandonando essa fraqueza no coração, levante-se. Então, o que que ele quer dizer com isso? Eu já escutei isso de uma pessoa uma vez. E essa pessoa chegou para mim e falou: olha, Thales, eu entendo esse lugar que você está, agora, emocionalmente falando. Mas levante-se e vá fazer o que você precisa fazer, porque tem pessoas que estão esperando por você nessa situação. Você tem que fazer o que deve ser feito, o seu papel. Então, nesse sentido, a pessoa não está calando um sofrimento. Krishna não está calando o sofrimento de Arjuna quando ele fala isso. Krishna está tentando lembrar quem ele é. Porque se ele lembrar fundamentalmente quem ele é, essa dignidade do guerreiro,
volta. Essa dignidade de saber qual é o papel dele diante daquela situação. E mesmo que ele não esteja tão claro qual é o papel dele da situação, ele está disponível para ver, certo? Então a gente pode dizer que essa que é a postura do guerreiro aqui quando a gente fala de Arjuna. E isso que a gente pode dizer aqui, que esse sutra pode nos ajudar, o 31 nesse sentido de quando a gente reconhece essa conexão entre corpo, respiração, mente e emoção, a gente pode ter mais esse sentido. Uma palavra que eu não falei até agora, mas eu acho muito bonito quando a gente fala desse yoga real, né, de Raja, né, é o sentido de soberania, tá? É bonito isso, assim, quando a gente fala, né, quando a gente reconhece. Não é alguma coisa sobre ninguém, mas é um reconhecimento de uma força essencial em si mesmo. E essa força nasce de saber essencialmente quem eu sou, tá? No próximo encontro, a partir do 32 que a gente vai ver, ele já vai começar a dar essas dicas, como eu falei para vocês, do que a gente pode fazer para lidar com esses obstáculos. Então, é como se Patanjali estivesse sugerindo meditações, reflexões ou práticas a partir daqui, tá? O que que eu sugiro para vocês como uma prática a partir disso que a gente conversou hoje? Eu acho muito interessante a gente, nesse sentido de autoconhecimento mesmo, a gente refletir, escrever, se você quiser, pode ser só um nome ou pode ser um texto maior, pode ser uma situação, escrever sobre uma situação em que você percebe ou percebeu esse desabamento. Porque esse desabamento que a gente colocou aqui pode ser uma situação muito forte na nossa vida, de uma perda, alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer é alguma coisa mais recorrente. Sabe aquela emoção e aquela coisa mais recorrente que você percebe que é aquilo que te rouba do sentido de Dharma. E aí volta. E aí aquilo te rouba e aí volta. É interessante a gente saber aquilo que rouba, aquilo que nos rouba nesse sentido. A gente já falou aqui outras vezes. Pode ser a raiva, pode ser a tristeza, pode ser a inveja. E tem a maior sinceridade possível nisso. Você não vai apresentar isso para ninguém. É alguma coisa para você ajudar a gente a se ver com mais profundidade, assim. Então, eu sugiro isso como uma prática para você fazer, essa prática reflexiva, escrever, anotar, e é isso. Tem alguma pergunta, alguma reflexão, alguma coisa que você queria trazer? Então, vamos fazer o mantra. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om